O mundo do direito abre um universo de portas, mas é preciso que você conheça para saber qual é a que se identifica com a sua vontade profissional. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans em mais um episódio do Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL, sob a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele Quaresma. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais, @Faculdade CDL, @Direito Faculdade CDL. Delegado de Polícia. Uma das profissões mais substanciais e mais importantes do mundo público. A equipe do Ponto Legal trouxe um especialista para conversar conosco sobre esta profissão. Ele é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza e especialista em Direito Público. Em 2009, foi aprovado no concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará, atuando como titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas e Veículos e superintendente do PROCON. Atualmente, ele trabalha na Delegacia de Defesa do Consumidor. A equipe do Ponto Legal foi buscar um especialista para conversar conosco sobre a profissão de delegado. E eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Faculdade CDL o doutor Diego Barreto Moreira. Doutor Diego, muito obrigado por ter arrumado um tempinho para estar aqui conversando conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Silvano. É uma honra estar aqui conversando com você, esclarecendo, para os alunos aqui da Faculdade CDL alguns pontos sobre a nossa profissão de delegado da Polícia Civil. É uma profissão que eu me orgulho muito, de exercê-la e também de aconselhar os alunos, mostrar um pouco sobre a nossa trajetória, falar um pouco sobre a carreira de delegado de polícia, mostrar como é realmente na prática. Muitas pessoas conhecem na teoria, na prática é um pouquinho diferente do que o pessoal acha. É uma das profissões mais sublimes que existe no poder público, mas ela necessita de coragem, de determinação, e eu acredito que de vocação. Tem que ser vocacionado para exercer, pelo menos é o que eu penso. Como você disse, a gente às vezes conhece só a teoria, não conhece a prática, né? Mas eu queria começar, doutor Diego, voltando um pouquinho no tempo, tá? Eu queria saber como foi que o estudante Diego, lá no 2º grau, começou a imaginar que escolheria o direito para cursar. Como foi isso, mais ou menos? Bem, meu amigo, eu confesso para você que no ensino médio eu ainda não pensava na carreira de delegado de polícia, não. Eu me identifiquei com o direito, sim, até pelas matérias que eu tinha, uma aptidão maior, como história, essa área de humanas. Então, procurei me informar mais sobre a carreira, de advogado, vi que era uma carreira que eu me identificava realmente, por isso escolhi o direito. Iniciei o curso de Direito no ano de 2000, lá na Unifor, ainda muito novo. Quando eu fiz o vestibular, eu ainda tinha 16 anos. Quando a faculdade iniciou, eu já tinha completado os 17. Então, eu me formei ali muito novo, aos 21 anos, eu concluí o curso de Direito. Ao concluir, eu já tinha certeza que queria a carreira de delegado de polícia. Tinha tido experiências, em escritórios de advocacia, estagiei na área civil, fiz amizade, estagiei no fórum voluntariamente para conhecer um pouco do processo civil. E no final do curso, eu abandonei o estágio remunerado para fazer um estágio voluntário na Defensoria Pública, numa vara criminal, exatamente para ter aquela vivência com o direito penal e o direito processual penal, na prática. Ali eu vi que me identificava com a atividade de delegado de polícia. Então, ao me formar, eu resolvi estudar para esse concurso, prestei alguns concursos de delegado e não passei. Concurso público, quem presta sabe como é, você estuda até passar. Tem que ter essa determinação, nas primeiras vezes dificilmente você vai ser aprovado, mas você vai adquirindo conhecimento, vai acumulando conhecimento até conseguir ser aprovado. Eu não fui aprovado, por exemplo, no concurso do Piauí, para delegado de polícia. No Pará eu fiquei por conta de uma questão, mas fui aprovado no concurso do Ceará, que é a minha terra natal, e também em Pernambuco.
né? Ceará e Pernambuco, a academia de formação, né, para delegado de polícia começaram quase mais ou menos ao mesmo tempo. Então eu optei por ficar no Ceará, né? Fiz o curso de formação. Entre o término da faculdade e iniciar a carreira de delegado, passaram-se alguns anos e eu acabei exercendo a advocacia numa área que não tem nada a ver com a carreira de delegado, que é a área tributária. Gostei bastante. Acredito que o conhecimento que eu adquiri durante o estudo para o concurso me auxiliou na atividade de advogado. Então, eu passei a conhecer um pouco sobre direito tributário, né? Me identifiquei muito. Em final de 2009, nós concluímos a academia de formação de delegado. Em 2011, eu inicio minha atividade na delegacia de Santana do Acaraú. Foi a primeira delegacia, né, que eu iniciei a atividade de delegado de polícia. Eu tenho um fato muito curioso aí, que eu vou voltar um pouquinho para o banco da faculdade, tá? Uhum. O aluno de direito, ele tem uma ansiedade muito grande por trabalhar. Uhum. Mas isso claramente passa por uma preparação, não só dentro da sala de aula, mas com experiências. E me chamou a atenção, você comentou aí, que deixou um estágio remunerado para um estágio que não era remunerado. É isso? Assim mesmo? Isso mesmo. Faz parte da decisão de quem claramente tem um objetivo abrir mão de algumas coisas que a gente às vezes acha que é urgente. Eu imagino que quando você toma essa decisão é porque você realmente tem consciência daquilo que você deseja, que você quer. E aí diz, não, obrigado, eu estou aqui, mas eu quero ir aqui. É assim mesmo? É exatamente assim. Eu tinha um estágio remunerado num grande escritório de advocacia aqui de Fortaleza, né? Ganhava relativamente bem, mas tomei a decisão. Eu vi que ali eu não iria conseguir nem ascender profissionalmente, tinha um limite, e eu tinha um objetivo que era passar no concurso público para delegado da Polícia Civil. Eu me identificava com a profissão, tomei aquela decisão. Naquele momento eu tive o apoio, claro, dos meus familiares, meus pais. Sei que muita gente não tem condições de abrir mão, né, de um estágio remunerado para isso, mas eu naquele momento tive o apoio e consegui ir para um estágio voluntário, né, onde eu ia adquirir conhecimento. Não tinha remuneração, mas tinha muito conhecimento na área que eu queria me especializar, né, que a área no concurso de delegado ele é mais cobrado por direito penal, processo penal, constitucional e administrativo. Então, na Defensoria Pública eu tinha condições de, né, adquirir aqueles conhecimentos, mesmo que voluntariamente. Então, foquei no estudo, foram alguns anos de estudo, né, muito árduos, onde você tem que realmente abrir mão e sair com os amigos, e curtir o final de semana, né, tendo que se dedicar mais aos estudos. Né, tudo vem, claro, com a sua dedicação. Né, eu acredito muito no foco, na disciplina, né, é uma coisa que eu trago na minha vida e que eu tento passar para os meus filhos, né, que com foco, disciplina, você consegue os seus objetivos. O disciplinado, ele, na maioria das vezes, eu acredito quase 100% das vezes, ele vence o talentoso, se o talentoso não tiver a disciplina. É verdade. Então, eu pratico esportes, eu treino jiu-jitsu desde moleque. Nessa época eu já treinava, já competia no jiu-jitsu. Ainda pratico até hoje. E eu aprendi isso. Quem tem disciplina e foco, né, consegue os seus objetivos. É verdade. Doutor Diego, para quem está no banco da faculdade, às vezes é muito difícil tomar essa decisão. Mas é possível dizer que quem toma essa decisão e quem enfrenta as dificuldades para alcançar os seus objetivos tem um sabor e uma felicidade maior quando esse objetivo é alcançado? Com certeza, né? A felicidade de ter o seu objetivo alcançado, de ter aquela meta que você programou para a sua vida como um todo, alcançada, né? Aquela conquista realmente é um sentimento muito gratificante de você olhar para trás e ver que todo o seu esforço, né, deu resultado, que valeu a pena, né, tudo aquilo que você abdicou de lazer, de conforto, mas para chegar, né, no seu objetivo final,
né? É muito gratificante esse sentimento. Então, o aluno Diego faria tudo o que fez para chegar na profissão de delegado, como chegou hoje. Não tenho dúvida nenhuma que eu faria tudo novamente, do mesmo jeito, né? Eu, por exemplo, até uma experiência que eu gosto de contar, eu tinha muita dificuldade de me concentrar para estudar em casa. Então, eu procurava bibliotecas para estudar. E era onde estivesse mais próximo. Por exemplo, a biblioteca que eu ia muito, eu morava ali próximo do Paulo Sarazate, do ginásio Paulo Sarazate. Então, lá tem a Procuradoria da República. Né? Tinha uma biblioteca que eu sempre ia para lá para estudar. A faculdade Estácio, que era um pouco mais distante, mas tinha uma faculdade, ia para lá. Quando eu ia para a Unifor, ficava na biblioteca, porque ali eu conseguia me concentrar, né? E estudar o dia todo, vamos dizer assim. Sei que hoje é mais difícil, hoje temos distrações de celulares, internet, nós estamos muito mais conectados, né? As distrações são muito maiores, mas é necessário ter, como eu disse, foco, disciplina, né? Abdicar de um lazer, de um tempo que você perde no celular, para tentar adquirir conhecimento e passar no concurso público. Eu imagino que chegar foi uma realização profunda. Assumir, ser nomeado. Mas aí começam os desafios. Né? Qual foi o maior desafio do advogado Diego para o delegado Diego? Que a profissão de delegado mostrou ao advogado Diego e ao estudante de direito Diego. Qual foi o maior desafio? O que você enfrentou que você considera o maior desafio? Bem, foram 2 momentos, né? Como delegado de polícia, foi quando eu comecei na cidade de Santana do Acaraú. Então, eu tirava o plantão na cidade do Acaraú, mas o expediente ao longo da semana era na cidade de Santana do Acaraú, que fica vizinho a Sobral. Então, era uma cidade tranquila, com poucos homicídios, 2 homicídios, 3 no máximo ao ano. Mas quando eu fui para a cidade de Itapajé, né, que fica a 125 quilômetros de Fortaleza, eu cheguei lá e estava tendo uma onda de homicídios realmente, né, e começaram muitas críticas da imprensa. Eu tinha acabado de chegar, o pessoal cobrando o resultado, dizendo que eu era um delegado muito novo, duvidando da capacidade, será que eu daria conta daquele trabalho? Né? E faz parte essa cobrança. É normal. A sociedade tem todo o direito de cobrar por mais segurança. Então, a cidade tinha saltado não vou me recordar aqui o número corretamente, mas eu me lembro que tinham aumentado mais de 50% o número de homicídios na cidade. Então, ela tinha saltado ali de 15 para próximo de 25 ao ano. Entendeu? Uma guerra realmente. Na época não tínhamos as facções que temos hoje, mas tinham gangues disputando espaço dentro da cidade. Então aquela cobrança ali foi muito intensa, né? Foi muito desafiadora, com efetivo pequeno, mas eu acabei tomando a decisão de usar a estratégia do trabalho de inteligência, né? Pedi o apoio de pessoas que tinham mais experiência nessa área, nós fizemos todo um mapeamento, conseguimos detectar quem eram os membros, né? Os criminosos que estavam praticando crimes na cidade e chegar até o chefe daquela organização criminosa, né, que era um comerciante, que não levantava nenhuma suspeita, nunca tinha praticado nenhum crime, assim, as autoridades não tinham conhecimento da prática de crime por ele, mas a partir da identificação dele nós conseguimos, né, fazer todas as prisões, responsabilizá-los pelos crimes e conseguir pacificar a cidade. Esse foi o primeiro grande desafio como delegado de polícia. Né? E aí, a partir daí, nós conseguimos desenvolver um trabalho na cidade de Itapajé e na região. Eu respondia tanto por Itapajé, quanto por Irauçuba e Tejussuoca. Eram as 3 cidades, as quais eu era delegado de polícia. Em razão desse trabalho que a gente fez, né, eu fui convidado para vir para Fortaleza, para trabalhar na delegacia de roubos e furtos, para usar esse mesmo trabalho no combate ao roubo a banco. Né? Foi quando, em 2014, eu venho para coordenar essa parte de inteligência da roubos e furtos aqui na capital. E juntamente com outros 2 grandes delegados de polícia, né, o doutor Rafael Vilarinho e o Eduardo Tomé, nós fizemos um trabalho que foi paulatinamente reduzindo o número de roubos a bancos aqui no estado,
No primeiro ano nós reduzimos 40%, depois mais 30% e fomos reduzindo até, né, ajudar, né, porque não é um trabalho só da roubos e furtos, mas é um trabalho de todas as forças de segurança, ajudar a acabar com esse crime que trazia tanto terror aqui não só para o Ceará, mas para o Brasil como um todo. Não sei se você lembra, mas aqueles momentos onde bancos eram explodidos, caixas eletrônicos, gerentes sequestrados, carros fortes explodidos na estrada para levar o dinheiro. Então, nós tínhamos que combater realmente, né, essas organizações criminosas. As facções entraram nesse circuito também de crimes. Então, era um desafio muito intenso. Tínhamos noites aqui no Ceará que explodiam 3 bancos em 3 pontos do estado. Mas com muito afinco, com muita dedicação, com muito foco, como eu sempre falo, a gente conseguiu fazer um bom trabalho e responder à altura, né? É um trabalho, como eu disse, que a gente não faz sozinho, a gente faz sempre em grupo, né? As outras forças de segurança, Polícia Militar, Coordenadoria de Inteligência, deu um grande apoio e com isso nós conseguimos dar resposta à altura. Em razão desse trabalho, aí fomos convidados para roubos e furtos de veículos e cargas, aí para combater o roubo de carga, que naquele momento, ali já final de 2017, início de 2018, também estava muito intenso aqui no estado do Ceará. Quanto tempo, vou fazer essa pergunta para minha pergunta subsequente, quanto tempo de profissão como delegado você tinha quando ascendeu a delegacia de furtos e roubos? Eu tinha 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então era assim, o início de carreira e já tendo que enfrentar esses desafios. É gratificante? É muito gratificante. Agora tem que estar muito preparado. Tem. E é uma preparação contínua, né? Eu sempre ia em busca de novas tecnologias, eu sempre buscava cursos para me especializar, ia para encontros. E o mais importante, Silvano, na atividade policial, é você ouvir as experiências daqueles que lhe antecederam, né? Então, eu sempre ouvia com muita atenção aqueles mais experientes que têm lições para lhe passar, né? Policiais com muita experiência, que já tinham enfrentado situações parecidas, e ouvindo essas experiências, tanto de inspetores, né, da Polícia Civil, de escrivães, né, de delegados da Polícia Civil, de delegados da Polícia Federal, de agentes da Polícia Federal, pessoas que realmente combateram o crime antes da gente, né, tinham lições para nos passar para que a gente pudesse, né, enfrentar com mais assertividade. Na vida, a gente costuma dizer que as pessoas, eu penso sempre nisso porque eu fui muito amigo, muito próximo do meu avô, pai do meu pai, e acho que foi quem me deu os melhores conselhos na vida. E a vida, ela é uma sequência de experiências. É sempre importante você ouvir quem tem mais experiência. Assim como você ouviu hoje, já pode falar e tem mais experiência. Para nós, estudantes do direito, e que pretendemos um dia decidir que área a gente vai seguir, é importante saber como é a prática e não ficar só naquela teoria, porque é muito complicado. Mas eu estou vendo que precisa ter uma coisa que eu acho que a gente precisa, se pudesse, todo mundo devia botar na cabeça durante toda a vida, que é disciplina. Precisa ter muita disciplina para isso, né? Sem dúvida, né? É importante que a gente tenha muita disciplina, né? Os perigos são muitos, né? Numa delegacia de polícia, eu costumo dizer, na oportunidade que eu tive de dar aula, né, para alguns colegas que estavam ingressando na Polícia Civil, numa delegacia de polícia, mais do que qualquer outra repartição pública, é aquele mesmo ditado da mulher de César, né? Não basta você fazer o certo, você tem que parecer que está fazendo o certo. Então a gente tem que estar dando sempre essa impressão para a sociedade, né, de que nós estamos trilhando o caminho da legalidade. É a melhor forma da gente ter o apoio da sociedade, tanto com informações como nos nossos pleitos de melhorias também, né? E aí eu queria aproveitar aqui para entrar no assunto como foi que eu fui para a Associação dos Delegados. Né? Eu tive a oportunidade de sentar em uma das cadeiras da diretoria da associação, e foi ali que eu vi que é importante também que a gente leve para o poder público através da política,
né, os pleitos da segurança pública, entendeu? Mas de forma propositiva, colocando soluções, mostrando o porquê dessa melhoria. E aí eu vou citar aqui um caso emblemático que repercutiu positivamente, acredito eu, no Brasil como um todo. Em razão desses enfrentamentos que nós tínhamos contra essas organizações criminosas, né, no combate ao roubo a banco, nós tivemos confrontos, claro. E muitas vezes o armamento dos bandidos era melhor do que o nosso. Em razão dessa dificuldade, um colega delegado de polícia, que trabalhava juntamente comigo, Dr. Eduardo, teve a ideia de que nós não poderíamos mais ficar naquela situação. Nós teríamos que ter armamentos melhores. Então ele começou a pesquisar e teve a ideia de fazer uma licitação internacional de armas para o estado do Ceará, para aparelhar realmente a polícia aqui do estado do Ceará. Foi a partir daquela nossa experiência que ele teve essa ideia, montou uma comissão, teve a aprovação do governo do estado, e nós conseguimos fazer aqui no estado do Ceará a primeira licitação internacional de armas. Até então Aqui no estado do Ceará? Aqui no estado do Ceará. Até então era proibido. A nível nacional? Nível nacional era proibido. A primeira foi aqui? A primeira foi aqui. Como? Porque aqui nós tínhamos duas fábricas nacionais, a Imbel e a Taurus. Então nós éramos obrigados a consumir somente aquelas armas. Então ele teve a ideia de fazer uma licitação internacional, porque a gente via os criminosos com a K-47, com a R-15, armas importadas, e a polícia não podia adquirir, né? Só os grupos táticos e com muita burocracia. Então ele fez uma pesquisa, foi até o Ministério da Defesa, né? Primeiramente mostrou para o governo do estado aprovou. Então nós tivemos que fazer um trabalho, né? Ele, junto com a equipe, teve que ir ao Ministério da Defesa, mostrar, né, a importância que nós estávamos vivendo realmente. É uma guerra e precisávamos do melhor armamento. Ele conseguiu convencê-los, foi feita a licitação, os primeiros fuzis chegaram aqui, fuzis americanos, várias empresas do mundo concorreram. Depois foi a vez das pistolas, foi feita uma licitação, as melhores empresas do mundo vieram, foi contratada uma empresa, forneceu pistolas de última geração, e a partir daquele momento, os demais estados do Brasil começaram a fazer. Alguns aderiram à ata daqui, né, da licitação daqui, outros fizeram sua própria licitação. Então, foi um caso assim, que tem que ser estudado, é importante que a população saiba que o Ceará foi pioneiro nisso, e hoje a polícia do Ceará usa o melhor armamento do mundo, né, para combater as organizações criminosas. E participar desse processo deve ter sido muito importante para você. Com certeza, foi muito importante. A experiência que nós tivemos, né, mostrou a necessidade da gente aparelhar a melhor polícia aqui, aparelhar melhor a polícia do Ceará. E o pioneirismo em construir em romper essa fronteira, né? Uhum. É preciso muito, doutor Diego, que a gente às vezes fale desse pioneirismo, porque o Ceará já é pioneiro em muita coisa, graças a Deus. O Ceará, ele é assim, é diferenciado, tá? E o estudante de direito, ele precisa saber daquilo que ele pode construir e que vai melhorar a vida, né? E essas experiências, esse pioneirismo é importante. É importante que você chegue e diga, eu participei desse processo com meus colegas assim, 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 assim. Eu não sabia que esse projeto pioneiro tinha surgido aqui no Ceará. E é importante que se diga para que os estudantes saibam que a dedicação, a disciplina, esse entendimento chega ali na frente. Mas eu tô vendo, eu vi no seu currículo, no seu histórico, que você foi ali, meio que deu uma mudada e foi para a superintendência do PROCON. Foi ser superintendente do PROCON. E aí, foi superintendente do PROCON, atuou no PROCON e hoje continua na Delegacia do Consumidor. Vou fazer uma pergunta. Trabalhar com o direito do consumidor, cuidando do consumidor, mexeu assim com o ego aqui, com a paixão do Diego? Foi um sentimento diferente? Foi sim, Silvano. Foi um sentimento bem diferente, né? Você vê algumas injustiças e acredita que é necessário que o Estado faça mais.
para amparar o consumidor. Até para esclarecê-lo, harmonizar essa relação. E como é que eu fui parar lá, né? Você deve estar se perguntando como é que eu fui parar lá no direito do consumidor. Como é que um delegado da roubos e furtos de veículos e cargas vai parar lá no PROCON, né? E que passou por um projeto pioneiro desse, de mudar, de fazer uma mudança tão radical dentro do sistema da polícia, e de repente foi parar na Comissão de Defesa do Consumidor. Era algum desejo? O que era? Como foi isso? Bem, quando estava lá na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, né, a gente fez um trabalho de combate ao roubo de cargas aqui. Na época tinha muito roubo de carga de tecido, de botijão de gás, carga de combustível. Nós conseguimos reduzir drasticamente esses crimes aqui no Ceará. E eu acabei, né, me envolvendo em algumas lutas classistas, por exemplo, por melhorias para a carreira de delegado de polícia e para a Polícia Civil como um todo, inspetores e escrivães. Então, eu ingressei na ADEPOL, na Associação dos Delegados de Polícia, e vi que ali era a única forma da gente conseguir melhorias, né? Tomamos a decisão de um dos membros ser candidato, né? Entrar na política realmente para buscar melhorias. Eu coloquei meu nome à disposição, né? Nós enfrentamos um processo eleitoral, né? Tive a oportunidade, tive uma boa votação, por 21 mil votos, e tive a oportunidade de exercer o mandato, né, de deputado estadual por um período. Nesse período, lá no gabinete, eu recebi muitas demandas de consumidores, principalmente contra a Enel, né? E eu tinha um pouco de noção do trabalho da Enel, porque na faculdade eu tinha estagiado na Enel. Eu estagiei durante 6 meses na Enel, então eu conhecia a parte administrativa da Enel e conhecia como é que funcionava. Comecei a buscar, né, meios de, como deputado, de sanar aqueles problemas. Um dos problemas eu achei um absurdo, vou contar aqui rapidamente. Me procurou uma associação de moradores da cidade de Morrinhos. Eu, como delegado de Santana do Acaraú, né, anos antes, respondia por Morrinhos também. Então eu conhecia ali a região. E era uma região violenta na época. Estou falando de 2011, tá? Na Assembleia eu estava em 2021, ou seja, 10 anos depois. Era o distrito, se eu não me engano, era Mutambeiras. E o distrito tinha virado um distrito polo de produção de tecidos, né? Produção têxtil. Muitas fábricas tinham se instalado lá. Gerando emprego. Gerando emprego, gerando renda. Mas estavam sofrendo com energia por quê? Todos os dias faltava energia. Não era dia sim, dia não. Eram todos os dias. Então eu achei aquilo um absurdo. Além daquilo, outros pleitos foram chegando e procurei os órgãos de defesa do consumidor, né? E vi que faltava aqui no estado um órgão, né, para atender principalmente o povo do interior do estado. Não tinha uma política pública voltada para o direito do consumidor aqui. Já tinha o DECOM, mas o DECOM, né, não tinha estrutura suficiente para atender massivamente a população do nosso estado. Lá no interior. Lá no interior e na capital também, né? Diante das suas limitações orçamentárias e tudo, o DECOM, por ser um órgão do Ministério Público, ele tinha uma limitação orçamentária. Então ele não conseguia atender muitas pessoas por dia. Então eu coloquei em prática um projeto para criar o PROCON estadual, que era um órgão de defesa do consumidor, vinculado ao executivo, a uma das secretarias ou proteção social, né? Porque na época só tinha proteção social. A proteção social, onde o PROCON, né, atenderia, né, a população de maneira geral. Isso foi em 2021. 2021. Isso, final de 2021. Naquele já estava findando o governo Camilo, ele preferiu aguardar e deixar para o novo governador tomar essa decisão. Então o governador Elmano foi eleito naquele momento, em 2022, no ano seguinte, e me convidou para montar o PROCON, né? Ele, deputado estadual, eu também era deputado estadual naquele momento, e nós discutimos esse projeto, né? E ele achou interessante, ele como advogado tem essa visão, e resolveu, né, colocar o PROCON em prática e criar uma política pública voltada para o consumidor. Então, no governo Elmano, nós criamos o PROCON, começou a funcionar. Hoje o PROCON atende mais de 1.000 pessoas por mês,
né? Já teve mês que nós atendemos, que o PROCON atendeu 1.350 pessoas. E a tendência é que esse número cresça cada vez mais, principalmente com a virtualização do atendimento, como foi feito lá. Essa guinada na profissão, no direcionamento, né, do delegado, da pessoa do delegado, mostra que você também pode atuar em outras áreas, não é isso? Com certeza. Mas para o profissional, para aquele estudante que está se formando, que está buscando uma direção, tentar buscar o direcionamento público, quando se fala de ser delegado de polícia, passa necessariamente por você optar por aquela matéria que você mais gosta, porque assim, penal, criminal e aí, de repente, direito do consumidor, né? O estudante pode ficar pensando, mas como é que eu decido aqui? Isso passa por essa decisão crucial de escolher uma parte e dizer, não, eu quero ser delegado, eu vou focar nisso aqui? Muito importante sua pergunta, né? Eu costumo dizer que a profissão de delegado de polícia, das carreiras jurídicas, ela é a mais apaixonante, porque o delegado de polícia, ele trabalha tanto na parte administrativa, tocando o inquérito, investigação, área de inteligência, ele faz as suas representações, ele precisa ter um conhecimento jurídico para atender também certas ocorrências, se ele tiver um flagrante, ele tem que analisar juridicamente aquela situação, mas ele também tem a questão operacional, né? No meu caso, eu gosto dessa área operacional, eu fiz cursos, né, nessa área operacional para me especializar, até para atender melhor a sociedade, né, atender melhor aquela demanda, tanto na parte investigativa, tecnológica, ou seja, na área de inteligência, como na área também, né, operacional, na hora do cumprimento de mandato, né, de operar melhor o equipamento que você está utilizando, ou seja, o armamento, tanto o fuzil quanto a pistola. Tá? Então você tem que estar sempre ali se especializando, mas você tem a oportunidade de trabalhar tanto, né, mais na área administrativa, como também avançar para o operacional. Nós temos, por exemplo, a CORE, que é o nosso grupo tático, coordenadoria, né, que nós temos policiais muito preparados que estão o tempo todo treinando e dando treinamento para o resto da Polícia Civil. Nós temos hoje uma academia, né, a ESP, Academia de Polícia, onde temos um delegado à frente que está o tempo todo ofertando, né, cursos para a Polícia Civil, para os delegados de polícia também. O delegado geral hoje, ele incentiva, né, que você busque esses cursos, né, ele dá oportunidade para que os policiais civis possam se especializar. Mas como eu citei aqui alguns exemplos, por exemplo, quando você vai fazer o concurso público, você tem que ter uma base jurídica. O direito constitucional você tem que dominar. Direito administrativo também. O penal e processual penal nem se fala. Esse tem que ser craque. Esse tem que ser muito bom. Para passar no concurso de delegado, seja em qual estado for do Brasil, você tem que ser muito bom. Porque é um concurso difícil. Então você tem uma base. Com essa base que você direciona o seu dia a dia. Agora, o direito você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Aí é o foco, é a disciplina que eu falo tanto. Esse meu colega delegado que fez um processo de licitação internacional, dificílimo, ele tinha uma base de direito constitucional e se especializou na área administrativa, no direito administrativo. Então, a partir disso, ele pôde avançar, né, e montar todo esse processo que foi copiado para o Brasil todo. Da mesma forma, ao adentrar na seara do direito do consumidor, eu tive que me atualizar. Eu tive que buscar conhecimento, eu tive que me especializar na área para conseguir tirar o PROCON do papel e colocá-lo na prática para funcionar. O delegado Diego, a gente nota que você se apaixonou pelo direito do consumidor, né? É óbvio, né? Fica meio claro. Mas só para complementar, por que eu me apaixonei tanto pelo direito do consumidor? Porque é o direito que você exerce desde a hora que acorda até a hora que vai dormir.
Você É acorda, verdade. você abre a torneira ali para tomar um banho, a água, você está consumindo a água, né? É Você verdade. liga a luz, você desce o elevador, você vai na padaria comprar um pão, em qualquer momento você está consumindo. Você para num posto a caminho do trabalho para abastecer o seu carro, você está consumindo. Então, é o dia todo, né, você praticando o direito do consumidor. Então, são demandas práticas, fáceis de você ensinar, porque você tem as mais diversas situações para colocar como exemplo, né, para quem está ouvindo, para os seus alunos, no caso de uma faculdade. Então, é mais fácil de você ensiná-las. Mas são situações que acabam gerando conflitos, naturalmente. Um atendimento que não foi bem feito, um produto que não foi vendido, né, com a qualidade que deveria, um valor que está sendo cobrado a mais do que o que você consumiu. E muitas vezes o consumidor não sabe a quem recorrer, não sabe que tem um órgão do consumidor que está ali à disposição e que resolve mais de 75% das demandas que chegam para ele. Hoje o consumo ele está tão intenso, e especialmente com os meios eletrônicos, que a demanda pela resolutividade é muito alta. Né? E aí me corrija se eu estiver errado aqui. Nós temos um PROCON estadual, um PROCON municipal, nós temos o PROCON da Assembleia Legislativa, que também faz um trabalho maravilhoso, e ainda assim a demanda é muito grande, né? Mas eu tô curioso por uma coisa que eu queria perguntar. Você, quanto tempo de carreira você tem? 15 anos, vou fazer 15 anos de 16. Em 15 anos de carreira, o delegado Diego já passou por pelo menos 4 experiências distintas, né? A experiência de ir para o interior, iniciar a sua carreira numa cidade em que a calmaria reinava um pouquinho, a experiência de ir para uma cidade em que realmente a violência estava crescente e você conseguiu resolver, a experiência de ir para de trabalhar administrativamente para a melhoria do serviço que presta. E aí agora eu percebi que não são 4, são 5, porque ainda teve a experiência do legislador, de legislar, de ter uma experiência, um período de representatividade da classe para legislar, e a experiência do direito do consumidor. Com 5 experiências assim em tão pouco tempo, é plausível que a gente pergunte para você, que você nos diga, como é que você recomenda ao estudante do direito que quer entrar na carreira e que pode também, como você, em pouco tempo, passar por tantas experiências, porque 15 anos, há de se convir que não é tanto tempo assim. Para tanta coisa. Para tanta coisa, né? O que você recomendaria? Eu não digo nem um conselho, não, que o conselho eu vou pedir depois, mas o que você recomendaria no sentido de preparação do estudante? Bem, se o estudante quer ingressar na carreira de delegado de polícia, primeiramente ele tem que estudar muito, né? Se preparar bastante, saber que nem sempre você vai conseguir vencer um concurso, mas o importante é ter determinação, é continuar, né? Ter foco, ter disciplina, para que você consiga lograr êxito numa aprovação. Aprovando, vem a questão da lotação, né? Eu lembro bem quando, né, foram escolher a cidade que eu seria lotado, eu fiquei meio temeroso de ir para o interior do estado, né? Tinha casado há pouco tempo, então você fica temeroso em se afastar um pouco da família, mas é importante, eu sempre recomendo que vá realmente para o interior, que comece numa cidade mais tranquila, que tenha experiências, né, que vá construindo, né, as suas experiências com muita calma, porque lá dá tempo, né, você aprender. Aqui na capital é mais acelerado, né? Então você tem que ter mais preparo, acredito eu.
Entendeu? Por isso que eu sempre recomendo, quando possível, nem sempre é possível. Diante do efetivo, está precisando na capital, já coloca aqui mesmo, para pegar, como a gente costuma dizer, você já entra no carro andando, entendeu? O carro já tá em movimento e você tem que pular dentro e dar conta do recado. No interior não, dá tempo para você entrar no carro parado, ligar, colocar o cinto, né, e conduzir. Mas é importante que o estudante do direito que está pretendendo seguir nessa carreira, que se informe realmente como é. Não é só um concurso público, é uma atividade que realmente tem risco. Tem risco, você está combatendo a violência, você está combatendo criminosos, o pior da sociedade, né? E a gente, nessa profissão de delegado, a gente acompanha situações realmente que você, né, se indigna, você realmente guarda aquilo ali na sua mente, no seu coração, e você tem que ter uma válvula de escape para aquilo ali. Senão você adoece da mente, o seu corpo também adoece. Eu sempre recomendo que você tenha uma válvula de escape saudável. O esporte, né, a religião, são válvulas de escape que você consegue realmente, né, deixar a sua mente sã. Porque de tanto você olhar para situações que lhe revoltam, né, situações ruins, né, que pessoas praticam os crimes mais perversos contra outras, você tem que ter serenidade para ver aquela situação, fazer o seu trabalho, né, e conseguir voltar para casa com a sua mente tranquila, o que não é fácil, né? Muitas pessoas acham, eu vou passar num concurso porque tem um salário bom, mas é importante se informar como é desenvolvida aquela atividade no dia a dia. Né, onde é que você vai trabalhar, porque assim, não tem como você fazer um concurso hoje e saber que vai ser lotado numa delegacia X, não tem como. Você pode fazer local de crime, de homicídio. Você vai ter que fazer local de crime de homicídio. Ou no interior, né, com poucos locais de crime, ou na capital, com muitos locais de crime. O senhor nos contou aqui uma experiência de vida, nos relatou mais ou menos como é, que traz mais ou menos o estudante para a realidade do que ele vai enfrentar e as possibilidades que ele pode, que foram muito amplas aqui, né? Várias possibilidades. Às vezes a gente fica restrito naquela história que passou para delegado, pronto, vai ficar na delegacia, e aqui o senhor demonstrou que existem outras opções de trabalho. Como eu disse na abertura do programa, os horizontes que o direito acaba trazendo são muitos, né? A gente precisa aprender a se dedicar a algum deles. Nessa caminhada toda, tem um conselho, assim, que você daria? Olha, faz isso. Tem um conselho que você daria? Bem, o conselho que eu dou, né, para o estudante que está pretendendo entrar na carreira de delegado, que quer fazer realmente o concurso, é que acredite no seu potencial. As dificuldades são muitas, você tem que perseverar realmente, você precisa ter muita disciplina, muito foco. Não vão faltar dúvidas, vai ter dia que você vai acordar duvidando da sua capacidade, será que eu vou conseguir passar, será que eu vou conseguir, né, lograr êxito nesse concurso público? Mas é importante que você tenha realmente fé em você mesmo, que você continue, né, essa caminhada, porque o concurso público é até você passar. Então é importante que o estudante, né, insista realmente, persista, porque a hora dele vai chegar. Se ele continuar com essa dedicação, uma hora ele vai alcançar a vitória. Por mais dúvida que ele tenha, mas uma hora essa vitória vai chegar. E eu passei por isso em algumas situações e vi que consegui realmente chegar onde eu queria chegar. E hoje eu sou muito satisfeito, né, com a profissão que eu exerço. Eu olho para trás e me orgulho muito de ser delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará. Que maravilha. Temos que lembrar que a preparação não é só da mente, tem que ser do corpo também. Também. Tem o teste físico é pesado? Né? Você tem que estar preparado fisicamente para o teste físico. Né, tem que correr em um determinado tempo, mas uma pessoa que pratica atividade física, né, com uma certa constância, ela consegue se preparar perfeitamente. O sedentário é que tem que começar a fazer logo a atividade física. Começar a levantar cedo e correr atrás.
Doutor Diego Barreto, foi um prazer ouvi-lo. Eu queria lhe agradecer, foi uma experiência muito rica. Eu ainda estou meio impressionado, porque eu imaginei que tivesse mais tempo, mas 15 anos foi uma experiência muito rica de 15 anos e eu acho que tem que ter muita determinação, muita vontade, realmente muita disciplina para alcançar. Eu queria lhe agradecer por dispor do seu tempo. Eu sei que não é fácil, é corrido estar aqui com a gente e as portas estão abertas quando o senhor quiser voltar aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pelo denodo de estar aqui, pelo carinho de estar aqui, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, meu amigo. Se for convidado, voltarei outras vezes aqui. Obrigado. Nós terminamos aqui mais um episódio do Ponto Legal, mais um episódio em que nós falamos de profissões e você pôde ver a riqueza de mais uma profissão, que é a profissão de delegado. E nós esperamos você aqui na próxima semana. Até lá.